pessoal, sejam bem-vindos. Me ajudem aí compartilhando, me ajudem aí divulgando que já demos início. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu mandar para uma turma aqui. Lembrar que já demos início. Graças a Deus. Olha, hoje a gente vai fechar com chave de ouro, viu? Essa série de lives. Uma série tem sido muito rica para mim mesma, muito maravilhosa. Tem sido uma bênção ouvir tantos testemunhos gloriosos. E hoje você vai ouvir e eu vou ouvir numa tônica diferente, né? Aqui fazendo a live com o meu esposo. Deixando aí esse tempo, essa série de lives de uma turma de peso. E esse mês em especial com a minha família. Olha que coisa boa, né? Uma honra grande poder fazer isso, poder estar fazendo live com os meus. É maravilhoso. Me ajuda a divulgar para aquele que você acredita que possa ser inspirado nesse momento, por um testemunho de alguém que vive hoje uma vida completamente diferente da que ele imaginava na infância dele, lá atrás. Então, é esse tipo de pessoa que talvez tenha dificuldade até de acreditar. Minha luzinha aqui parece que tá pifando. Poxa, espero que, se tiver escuro, eu não tô vendo vocês ainda, que eu tô enviando aqui. Aí se tiver escuro, me falem que eu vejo que eu posso melhorar aqui. Porque minha luz apagou aqui, meu LED pifou. Eu arrumo uma luz extra ali pra gente. Bom, tá bom? Olá, acho que tá bom. Parece que tá legal, né? Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Aí o Wilde, Thalia, Cássia, Suélia, Zineide, Mônica, Farley. Que coisa boa. Bem-vindos. Olha, os casados que já estão aí, deixa eu já ir contando para vocês que amanhã vamos ter convidados especialíssimos no nosso workshop para casais, com convidados, pastor Cássio e pastora Andreia. Vamos estar aí num bate-papo bem bacana, tá bom? Que são os pastores de Betim, pessoas maravilhosas. Vamos estar aí junto conosco. Me ajuda aí chamando o pessoal do grupo, da igreja, da sua família, dos seus amigos. Pega esse aviãozinho aí, envia pro pessoal. Corre lá no WhatsApp e chama aqui para estar aqui. Leandro, o pastor Leandro tá chegando, acabou de chegar em casa, chegando do culto. Olá, deixa eu ver, Adriana, a Carla,, um areneiro, Vanderlei,
Jane Kelly. Bom, nós tivemos aí um mês inteiro, né? O mês de maio, começamos aí com o mês comemorando a família. E eu entrei nessas lives celebrando esse tempo, ouvindo um pouco dos testemunhos dos meus familiares mais próximos. Começou aí com minha mãe, na semana aí do Dia das Mães. Tivemos meu pai. Tivemos semana passada minha irmã e hoje vamos fechar essa série com chave de ouro com o meu maridão, com Leandro Dias Mariano, tá bom? A gente vai estar fechando essa série e vamos estar nos reformulando. As séries desses de terças-feiras vão finalizar hoje. Tá? Fechando essa série aí, família com ele. E tem novidade logo logo. A partir de amanhã do workshop de casais, vamos estar dando início a mais um mês aí com convidados e mulheres. Vamos entrar num tempo aí para nós, lives para nós, provavelmente na segunda-feira. Aliás, provavelmente não, segunda-feira. Segunda-feira teremos lives para nós mulheres. Tô querendo colocar no mesmo horário. O que vocês acham da reunião dos homens? Só que nós vamos ir por aqui. Vamos live, não é? Vai ser legal. Quem tá comigo nessa daí? Bom, vamos lá. Tô esperando ele entrar aqui pra gente já colocar ele, dar início. O tempo esfriou, já tô com meu chazinho aqui. E olha, ele já entrou. Que bom, Thalia. É nóis, né? Deixa eu colocar ele já. E eu vou apresentar para quem não conhece. Sem açúcar, mas tem adoçante, viu, André Dene? O adoçante eu ainda não abri mão. Olha, ele está entrando aí. Olha ele aí, gente. Oh, É meu nóis. Deus. Quer uma luzinha aí, meu bem? Quer que eu levo aí uma luz para você? Eu sou a luz. Deixa eu ver aqui, peraí. E vai ter que ajustar, eu tô te ouvindo aqui demais. Ele chegou, nós estamos próximos. Aqui tem luz, vem na sala pegar aqui. A minha parou ali, ó. Também tô sem luz. E aqui? Eu tô te ouvindo aqui, vai dar eco. Sua voz vai sair aqui junto comigo. Vai mais pra fora aí. Ele fala muito alto, né? Dá pra ouvir ele aqui, vai ouvir de nós. Vai dar microfonia aqui. Eu acho que você vai ter que entrar num cômodo aí, bem. Bom, enquanto ele se ajeita ali, me ajuda aí, vamos lembrando, vamos chamando a turma aí. Vou dando de novo recados, então, quando ele se ajusta. Aí é questão de som, bem, que não vai dar certo aí aqui. Ei, Vlad. Aí. Vamos lá, que a gente tem muito, nosso tempo tá passando, né? E a gente tem que ouvir muito dele aí. Então vamos lá. Olha, então nós estamos finalizando hoje a nossa série
de lives da terça-feira e eu finalizei nesse mês aí da família e fechando hoje com o meu esposo. Então, hoje estamos fechando essa série de terça-feira, a família com chave de ouro, de testemunhos. E a partir de semana que vem, essa semana já inicia convidados especiais nas lives de quarta-feira. As lives de ou aqueles que já estão no caminho, né, para se casar, tá? E vamos começar uma live. A minha live vai ir para segunda-feira para as mulheres, no mesmo horário aí está tendo a reunião dos homens. Nós vamos nos reunir em live, mulheres, para estarmos aqui. Ei, Patrícia, ei, Aline. Olha, ele está só se ajeitando ali, porque nós estamos no mesma casa, né? E está se ajeitando, chegou do culto, está correndo ali para ir um pouquinho distante, porque ele fala muito alto. Então ele está tendo que ir para um cantinho para eu não ouvir ele aqui. Sabia? Ele fala bem alto. Está servido aí de um chazinho gostoso que meu esposo comprou para mim, de hibisco, canela, gengibre, chá verde, tudo junto. Pensa que delícia. Olha, a dona Neide aí, Talzineide, Claudineia, a Divana, todo mundo junto. Que maravilha! Que maravilha! Bom, entrou? Aê! Deixa eu colocar ele. Olha, gente. Leandro Dias, Mariano. Aí, ajusta para nós. Maravilha. Melhorou. Eu vou tentar falar mais baixo. Só não precisa falar alto, daí que a gente vai conseguir te ouvir, tá bom? Ótimo. Isso, ficou bom. Olha, gente, deixa eu ir apresentando. 41 anos, esse carinha aí de 18 anos, formado em ciências da religião, casado com uma mulher maravilhosa. Nesse momento está se especializando também em neurociência e aprendizagem. Ele casou, assim, Deus abençoou ele muito, com uma mulher muito abençoada, sabe? Muito linda. Chama Fabiana Rossi. Ele tem duas filhas maravilhosas, Gabriele Rossi e Maria Clara Rossi, de 8 e 4 anos, sapequinhas. Ele é lindão, personalidade forte, pastor forte, cristão, guerreiro, fala o que quer falar, abençoa aqueles que estão pertinho dele. Ele é uma bênção na minha vida e de todos que estão próximos dele. E olha, ele tem uma história bem legal, não tá aqui só porque é meu marido não, mas fechando porque o tema da live dele é exatamente esse, né? A história que eu escolhi escrever. Sabe por quê? Deixa eu contar para você e ele vai dar início, vai dar um oi para vocês e dar início. Ele sabia que o pastor Leandro, ele vive hoje uma vida muito diferente da vida que ele se via quando ele era jovem. Sabia disso? Ele vai contar para você. Inclusive, sabe o que eu soube? Ele não pretendia se casar. Pensa nisso, gente. Nem pretendia se casar. Olha o que Deus fez, hein? Olha que mudança. O que aconteceu na cabeça desse homem que mudou isso tudo, né? Então, nós vamos conhecer hoje um pouquinho dessa história de alguém que escolheu uma nova vida e escreveu uma nova história. É possível, viu? É possível, você que está aí nos ouvindo. Olá, meu amor, seja bem-vindo. Olá, meu bem, tudo jóia? Joia. Que bom. Vocês estão ouvindo ele? É porque na hora que você me cumprimentou, eu tive que mexer aqui na internet. Mas que bom, que benção estar aqui. Tô vendo aí meu querido amigo e irmão Vlad. Que bom, viu, querido? Te ver aqui. Adorei sua live hoje de manhã, o mestre.
Ótimo. Qualquer coisa, vocês dão um retorno aí pra gente. Tá travando, Bom, né? Travou ele aí. Aí, voltou. nossa, É, deu mais uma travada. Ah, Bey, vem pra cá, vamos fazer junto aqui. Pera aí, gente. Ah, eu vou colocar ele do meu lado, vai ser a melhor opção, tá? Pera aí, vem cá, pega a sua cadeira e vem pra cá. Vai ser ao vivo mesmo esse negócio, vai ser literalmente. Pega ali, ó, pega aquele puff aí na cozinha. Vem. Não, você não tá lá. Vem. O tempo passou muito. Pega o puff, senta aqui. Já passou mais de 20 minutos. Vamos. Casais, né? Vamos lá. Desce aí. Aí, pronto. Tô tirando ele aqui, ainda não saiu, mas vai sair. Isso. Tá bom? Desliga aí. Desliga. Vai ser ao vivo mesmo. Pronto. Aí, resolvido. Entra aqui. Ótimo! Vou focar nele aqui, ó. Ele tá num puffzinho aqui. Bom, vamos lá. Leandro, conta pra gente. Então, conta um pouquinho da sua história pra nós. Um pouquinho dessa história e fala pra mim como era o Leandro criança. Eu vou trocar com você de cadeira, vem pra cá. Quem era o Leandro criança? E como que era essa infância? Conta pra gente. Infância, eu tive uma infância muito boa, assim, com muita limitação. Na verdade, assim, eu estava fazendo uma avaliação até esses dias aí. Eu acho que eu tive uma infância muito boa, porque na época da minha infância também não tinha tanto recurso quanto tem hoje, né? Então, minha infância foi bicicleta, cachorro, machucar muito. Eu era campeão mundial de machucar, né? Porque eu aprontava muito. Eu lembro assim, eu tinha uma canela muito machucada, né? Uma canela, não sei quem aí lembra dos meninos perebento, né? Canela cheia de pereba, cheia de casquinha de machucado. Então eu tinha essa canela cheia de pereba. Eu inventava muito brinquedo, né? Eu lembro que eu tive uma fase que eu gostava demais. Eu era fã de ônibus, né? Eu era fã de ônibus e conversava com muito motorista de ônibus. Aí, uma época, eu peguei um sofá da minha mãe e fiz um ônibus. Né? Acho que a minha irmã que está aí, a Aline, lembra. Eu pegava o bambolê dela, virava meus chinelos e fazia ônibus. Aí eu decorei várias linhas de ônibus. Aí cada dia eu tinha uma linha de ônibus. Então eu sempre tive muito cachorro. Eu sempre inventava, né, de brincar. Eu lembro assim, eu machuquei muito na infância, mas porque eu brincava muito. Então eu lembro assim, na minha infância eu machuquei muito. Eu lembro desse episódio de construir o ônibus. Eu fiz um ônibus dentro do berço da minha irmã. Eu acho que era até a Lívia. E na época esse ônibus já era mais inovador, né? Aí eu fiz um volante com o disco de vinil. Aí eu fui entrar no ônibus, tropecei, caí em cima do disco e cortei o supercílio, né? Tem até essa cicatriz aqui até hoje. E aí fui parar no hospital. Né? Teve uma vez também que eu tomava muito banho de cuia na minha casa. Na minha casa a gente às vezes chuveiro estragava, essas coisas, aí logo esquentava um banho. Aí uma vez minha mãe estava conversando com a minha tia, eu tinha um sonho de carregar minha própria panela de água quente. Aí eu fui, peguei a panela, aproveitei que minha mãe estava conversando com a minha tia, fui carregar a panela de água quente. Falei, agora, é hoje. Porque sempre que eu ia pegar, minha mãe interrompia, né? Esse negócio vai dar ruim, hein? Aí eu peguei e andei assim, uns 10 passos, a panela pesou, a água foi para um lado, para o outro e voltou na cara, no corpo, queimei todo. Todo. E na hora que eu queimei, eu só pensei na minha mãe, né? Falei, nossa, vou apanhar demais. Aí eu peguei uma toalha e esfreguei, porque queimava. Aí eu cheguei perto da minha mãe, as peles estavam penduradas.
Aí pronto. E assim, eu pensava muito, né? Então eu lembro de eu pensar assim, teve a fase, eu não gostava, eu brincava, mas eu não gostava de muita brincadeira que muita criança gostava. Por exemplo, eu não tinha videogame e eu nem liguei. Eu não ligava de não ter videogame, não. Interessante, eu nunca liguei de não ter videogame. Aí eu tinha outros brinquedos. Eu fazia barraquinha dentro da minha casa. Igual eu te Bom, então falei, eu era tinha correr, eu sapequinho. tinha cachorro. Eu subia no telhado para tentar consertar o telhado. Eu fazia esconderijo dentro da caixa d'água. Olha, Então, assim, eu tive uma infância muito boa. Eu considero que a minha infância foi muito boa. maravilha, hein? É. Imagino. Boa para você e agitada para sua mãe, né? Ah, foi. Minha Bastante mãe, agitada para ela. minha mãe e meu pai foi muito agitado. Porque eu aprontava mesmo. Apanhava muito? Muito. Apanhei muito. Quem te batia mais? Ó, como meu pai estava sempre fora, era minha mãe, né? Como que sua mãe te batia? Que ele fala assim. Beliscão. Minha mãe era campeã mundial de beliscão. E o beliscão da minha mãe era arranca-pele, viu, gente? Ah, mas devia precisar mesmo, né? Tem cara, não tem gente? Tem O cara de que beliscão da minha mãe precisava era de ser arranca-pele. um Meu beliscão para pai, meu entender. pai não tinha muita noção, né? Então ele batia pesado. Agora, minha mãe era beliscão. Beliscão, puxar a orelha. Ela dava aquele solavanco na gente, né? Eu lembro também do solavanco. Entendi. Bom, então vamos aproveitar o máximo, né, gente? Que a gente atrasou um pouquinho aí hoje, mas pelo que eu sei, só você teve exatamente essa infância maravilhosa. Agora, teve algum momento onde as coisas viraram, as coisas começaram a ficar difíceis, né? O que que aconteceu que qual foi o episódio, o que que aconteceu onde virou esse quadro e quais foram as impressões do menino Leandro dentro dessa situação? Ó, eu lembro de. Foi quando a gente. Eu me lembro, assim, ó, de sair da infância para a adolescência. Eu tive muitos conflitos na adolescência, mas muitos mesmo, porque eu sempre pensei muito. Eu sempre fui muito pensante, né? Eu tenho entendimento disso hoje. Então eu estava sempre pensando. E aí veio aqueles conflitos que você descobre a família que você tem, aqueles conflitos que você descobre da vida, né? Conflito de. É, na minha época tinha. Um dos primeiros conflitos que eu tinha na minha época era a fase do cabelo grande. E eu descobri que meu cabelo era duro, que meu cabelo nunca ia crescer, né? Para baixo. Meu cabelo ia crescer para cima. Aí eu lembro que foi um conflito. Aí começou a aparecer as espinhas. Foi outro conflito, né? Aí eu lembro que eu comecei a descobrir também que é o seguinte, se eu quisesse ter as coisas que eu... Se eu quisesse comprar o que eu queria ter, eu ia ter que ter dinheiro. Eu lembro que eu descobri o dinheiro assim. Aí eu pedia meu pai, algumas coisas ele dava, outras ele não dava. Aí eu dava meu jeito. Eu lembro, na minha adolescência, eu fiz muita troca. Então eu trocava sapato, eu trocava um sapato por uma camisa que eu queria, eu trocava a camisa pelo sapato que eu queria. Então eu fazia muita troca, né? Então, resumiu, mas isso não é nada realmente difícil, é uma questão que faz parte da Da adolescência, né? adolescência. Não houve uma Não, eu mudança. lembro de descobrir assim essa questão financeira, né? Então eu cresci num bairro que era um bairro de classe média. E a minha família não era uma família de classe média, né? A gente morava numa casa que era a casa do meu avô. Então o bairro era muito bom, as pessoas se vestiam muito bem, as pessoas tinham muitas condições e isso fez com que eu desejasse muito mais coisas. Mas aí eu fui descobrindo que eu não podia ter. E aí coincidiu que foi uma crise financeira da minha família, né? Meu pai já não trabalhava mais como ele queria trabalhar. E aí vieram as crises da adolescência, vieram as crises familiares e vieram crises financeiras. Aí foi todo esse turbilhão numa vez só. Então, nessa época que o seu pai parou de ser o provedor financeiro dentro da sua casa, que você atinou para essa necessidade de trabalho para ter esse recurso ou não?
Não porque nessa época eu ainda era bem mais jovem, né? Aí entrou o sofrimento mesmo. Veio o tempo de escassez, né? Boa parte da adolescência foi escassez, né? Vendo a família, vendo minha mãe, né? Meu próprio pai trabalhar, mas era aquela coisa, trabalhava, mas não era o suficiente, né? Então eu tive que desenvolver outras formas. Então eu lembro assim também na minha adolescência, lavar carro, fazer espetinho, ajudar as pessoas, né? Eu lembro uma vez, eu gostava, aí veio a fase do fliperama. Então eu jogava muito fliperama. Aí a pessoa que era dono do fliperama, ele começou a fazer uma reforma no fliperama. Aí ele falou, se você quiser jogar fliperama, eu estou precisando carregar uns carrinhos de brita. Se você quiser carregar os carrinhos de brita, eu te dou 50 fichas. Falei, eu quero. Aí eu carreguei todos os carrinhos de brita e fiquei tendo 50 fichas para jogar. Aí eu ficava jogando aquelas 50 fichas. E tem um episódio também, minha irmã que tá aí, ela vai lembrar, né? Mas já tá pago, em nome de Jesus, que ela ganhou um dinheirão da madrinha dela. Eu peguei o dinheiro escondido, peguei. Joguei tudo de fliperama. Tudo de fliperama. Foi tipo assim, se fosse Quem hoje... falou que tá pago é ele, né, Aline? Você não Foi, falou não, minha irmã né? ganhou na época, como se fosse assim, ó. Ela tivesse ganhado uns R$ 100 e a ficha de fliperama era tipo 50 centavos. Eu joguei tudo de fliperama, mas tudo. Aí um dia ela chegou com a minha mãe para ir comprar o presente, ela descobriu que o dinheiro não estava lá. E minha mãe perguntou, e a gente naquela época não sabia mentir, né? Foi você? Eu falei, foi. Aí ela perguntou como, ela foi até no fliperama, para ver se o cara devolvia. Não sei quem é mais inocente, se é você ou se é a Aline. Eu consigo ver a Aline fazer isso, Valente. Não foi ela que foi lá no fliperama, foi meu pai. Né? Minha mãe falou com meu pai para ir lá e meu pai falou, não, já jogou. O cara falou que meu pai já jogou tudo de fliperama. Aí meu pai, ele tinha uma cultura que era castigo, né? Meu pai pôs a gente muito de castigo. E uns castigos assim, que ele cumpria. Então, tipo assim, você vai ficar um mês da escola para casa. Aí eu fiquei um mês. Eu saía da escola e ia para dentro de casa. Da casa para a escola, da escola para casa. Então a minha adolescência, eu fui uma adolescência assim, eu de se vira. Eu me virei muito. A Aline até falou ali também, né? Foi uma adolescência muito difícil, né? Resumia mesmo a essa questão de escassez financeira. Escassez financeira. Isso, escassez financeira. Foi muita escassez financeira. Mas, sobretudo... Nessa época, o sustento de vocês vinha de onde? Não, dos pais, né? Mas o que básico. Que eles faziam, né? Não, meu pai tinha um comércio. Explica. Meu pai tinha um bar e uma mercearia. E os dois trabalhavam nesse comércio. Né? A gente tinha, mas era escasso. Era o básico. Filhos também, né? Era o básico. E aí veio aquela adolescência, que é aquela fase que você quer muita coisa. Né? Então, naquela época também, igual eu te falei, você não tinha tanta opção. Né? Não existia o que existe hoje. Mas a gente queria um bom tênis, a gente queria uma boa roupa, a gente queria ir onde as pessoas iam, a gente queria ir num clube, a gente queria ir numa praia, a gente queria ir numa festa. Então eu lembro, por exemplo, tinha aquelas festas tradicionais. Aí, para mim, naquela festa, eu me virava para comprar meu convite. Então aí eu ia lavar um carro de alguém, eu ia vender um espetinho, eu ia ajudar alguém e dava meu jeito. Né? Mas não igual todo mundo, porque eu lembro assim de uma imagem que eu tinha da minha adolescência, de ver meus amigos pedir dinheiro para os pais, né? E os pais darem o dinheiro. No meu caso, eu tinha que me virar. Entendi. E eu me virava. Entendi. Então foi nessa fase aí, assim, foi fortalecendo esse Leandro trabalhador, que a gente conhece, do guerreiro, do se vira. Os discípulos conhecem bem, né? O se vira, né? Mas ele essa foi a escola dele, né, gente? Agora vai entendendo, né? Porque a escola dele foi a escola do se vira. Mas também você fala muito, eu escuto muito você também falando que, assim, você, além dessas questões mais do adolescente, quando você entrou mais a fundo como um jovem mesmo, veio conflitos ainda mais profundos, né? Você conta em testemunhos, onde você perdeu um pouco até a vontade de viver, né? Fala um pouco pra gente, tanto de como foi esse homem indo trabalhar, como você começou, essa trajetória sua aí, como também esse vazio que foi crescendo da mesma maneira a esse guerreiro.
Aí passou essa fase da adolescência do se vira. E aí foi quando, uma época, eu peguei esse comércio do meu pai e assumi ele. Né? Meu pai já estava realmente esgotado, meu pai realmente já não tinha mais condição, devido até à questão do vício, né? Do alcoolismo que ele tinha. Aí eu falei com ele, pai, eu peguei um acerto da minha empresa, eu trabalhei num lugar há muitos anos de vendedor, peguei esse acerto e reformei o lugar todinho e assumi, peguei o lugar para mim. E foi logo que estava para começar uma época de Copa do Mundo. Aí eu comecei a trabalhar muito, comecei a vender muito, comecei a ganhar muito dinheiro, oportunidade. Sempre visionário, né? E aí a vida melhorou bastante, um pouco, né? Porque aí aquela escassez já não existia mais. Mas, por outro lado, ganhava muito e gastava muito, né? Porque aí também veio aquela fase das descobertas, né? Do mundo, da balada, né? Aí eu também queria tirar um pouco do atraso, né? Aquele atraso da escassez. Então, assim, aí eu já não poupava. Então, por exemplo, se eu tivesse que andar de táxi, eu lembro uma vez que eu paguei naquela época R$100 num táxi. Mas assim, tranquilo. Por quê? Porque, por outro lado, eu lembro de uma época também que não tinha. Interessante, né? Então, aí eu comecei de certa forma, ganhar muito e gastar muito. Mas assim, melhorou bastante. Porque aí eu comecei a trabalhar muito. O bar, de certa forma, dava movimento, dava recurso. Você fala que foi uma época que você ganhou muito dinheiro, muito né? dinheiro, mas perdi muito dinheiro. Nunca investiu em nada, né? O que eu ganhava, eu gastava. Assim, quem conhece, como chama lá? Alto Barroca, né? Barroca. Eles tinham um bar no Alto Barroca, perto daquela avenida, como que ela chama? Silva Lobo. Perto do bairro Gutierrez, né? Quem é de Belo Horizonte sabe. Meu bar conhece, era perto do Gutierrez. Lobo. Então, assim, é uma região super nobre. Então, assim, eu ganhei dinheiro. Muito dinheiro. Mas, assim, eu gastava muito dinheiro. Mas nunca comprou um carro para você. Nunca comprei um carro. Tinha condição de ter comprado, mas nem passava pela minha cabeça. Porque também, naquela época, mas também naquela época eu assumi a renda, eu assumi o negócio da família. Entendi. Então, eu tive também que assumir a família também, né? Sim. Compra, água, luz. Na época, a gente assinou uma que chamava NET, televisão da NET. Não existia internet, né? Eu quase falei internet, era telefone. O luxo era telefone. Então, tinha que pagar telefone, água, luz e a NET. Entendeu? E fala desses conflitos, né? Que você sempre falou isso, né? Ele tinha isso, ele virou um dono de bar, né? Ele sempre visionário, ele fez estratégias, tinha um grupo, né? Enfim, mas ao mesmo tempo ele sempre falou desse ponto de vazio dele, né? Eu lembro que você contava até da segunda-feira que você não trabalhava, ele ia pro cinema sozinho, ia uma sessão atrás da outra. Eu gostava de ser sozinho. Olha, eu não queria casar, gente. Pensa. Eu ia para o cinema. Uma terapia que eu tinha, um escape, né? Na verdade, que eu falo escape porque eu trabalhava de terça a domingo no bar. Né? E meu bar abria só à noite. Ele abria 5 da tarde, sem hora para fechar. Então, tinha vez de fechar 4 da manhã, 5 da manhã. E na segunda-feira era o dia da folga. E o dia da folga eu fazia muitas coisas, né? Assim, pagamento, compra. E normalmente eu relaxava, eu gostava de ir para o cinema. Uma sessão atrás da outra. Uma sessão atrás da outra. Teve uma vez que eu assisti, eu comecei meio-dia e fui até 11 da noite, assim. E comprava, saía do cinema, comprava um McDonald's, entrava no outro cinema. E aí, beleza, terça-feira começava a batalha de novo. Sente meu desafio aí. Entendeu? E era bom. Era bom. Não, era bom. Era relaxar, era bom. Olha o saudosismo, tá com saudade desse tempo. Claro, silêncio. E era realmente, eu gostava, né? Sempre gostei muito de assistir filme. O negócio não era o cinema. É porque naquela época, a única opção que a gente tinha de filme era cinema. Ou videocassete, que nem isso eu tinha, porque também era muito caro. Então eu gostava de assistir no cinema mesmo. Eu assisti Titanic no cinema, O Resgate do Soldado Ryan no cinema. Aliás, você trabalhou, né? Você não ficou só no bar. Conta mais aí. Você trabalhou um monte de coisa. Nossa, eu trabalhei coisa demais, gente. Eu lavei carro. Ele trabalhou no locador. Eu trabalhei vendendo espetinho. Por causa disso eu trabalhei como atendente de locadora. Eu trabalhei como vendedor de locadora. Eu vendia filme de locadora. Então eu lembro que foi um negócio muito bom que eu comecei a vender, para quem gostava de filme,
Então, primeiro eu comecei a trabalhar numa locadora. Então, eu tinha que assistir muito filme. Eu lembro que a moça falou comigo, ó, você tem que assistir muito filme. Então, eu amei. E aí, depois, eu comecei a trabalhar numa distribuidora, chamava Video Shopping Locadora. Aí que foi o céu na terra, né? Porque aí o dono da distribuidora falou assim, ó, você tem que assistir todos os filmes daqui. Pronto. Aí eu falei, meu Deus, eu tô no céu. Chegou no céu. Então, todo dia, toda hora, todo final de semana, a minha irmã vai lembrar, eu levava o videocassete da loja para minha casa. E levava, assim, uma penca de filme. E passava o fim de semana inteiro assistindo filme. Olha, que legal, hein? Videocassete antigão, mas levava muitos filmes para casa e assistia tudo. Missão Impossível. Ixi, era muito filme bom. E esse ponto que você fala, que assim, chegava uma hora que você ficava sem sentido na vida. Da onde que nasceu isso? Ah, não, mas aí já foi bem mais lá na frente, né? Lá adiante. Foi após eu encerrar o bar, aí eu fechei o bar, ou melhor, fechei o bar, meu pai pegou de volta. Aí foi mais ou menos, eu já tinha, foi o quê? Eu lembro o ano, que foi mais ou menos 2001. Aí, do nada, eu achei legal isso, começou a bater um cansaço da vida, né? Da vida em geral. Já tinha ralado muito. Já tinha ralado muito. Novo e ralando Novo, muito. ralando muito. Muita Aí, responsabilidade. muita responsabilidade, tive que assumir a família. Virei pai. Interessante, né? Virei pai de família com 20 anos de idade. Tinha que corrigir as cagadas da minha irmã, que ela fazia, a Aline. É doce, hein? Tinha que cuidar da minha irmã Lívia, da Aí, Maria Dô. Luísa. Ela lembra disso. E pagando conta, e buscando meu pai em lugar. Eu sei que, assim, foi um período árduo. E eu tinha um negócio engraçado, porque na minha adolescência, eu acho que eu pulei isso, eu tive uma fase que eu pirei no sentido assim, eu queria curtir. Então, eu bebia, tinha um negócio que chamava Faisano, aí a gente comprava Faisano, comprava Fanta, misturava e bebia. Bebia, vomitava, bebia, vomitava. Bebia, vomitava, bebia, vomitava. Era assim. Uhum. Aí eu lembro que eu tinha um tio meu que ele ficava morrendo de medo. Ele falava comigo, cara, você não para de beber. Mas era assim, era beber assim, bebia, 2 copos e vomitava. Uhum. E aí despertou isso. Aí, depois disso, eu tive uma virada de excesso de responsabilidade. Eu fiquei responsável. Responsável pela família, responsável por trabalhar, responsável por pagar as contas. Foi nessa época que você fala que seus tios ficavam preocupados. Preocupado, E assim, não vê futuro para ele, né? Era isso nessa aí. época? Ou, na época não chamava rabo de galo, não, Douglas. Chamava batida. Aqui em BH era batidão. Misturava a Fanta com Fica o dando Faisano. receita para menino, não, gente. Deixa os meninos sem E saber aí- o que é isso. E aí, nessa época, começou a bater muito cansaço. Eu acho que era isso mesmo. Eu comecei a cansar da vida. Uhum. E aí, como que você via o seu futuro? Aí, nesse momento, querendo ou não, você desenhava um futuro. Como você se via? Nossa, essa pergunta aí foi profunda. Viu? Porque eu, sinceramente, eu não desenhava futuro. Era aquele cansaço e eu lembro que eu sempre fui. Eu sempre fui muito de pensar. Então, eu via as coisas e eu avaliava. Eu via as coisas e eu avaliava. Eu via as coisas e eu avaliava. Foi numa dessas de pensar muito que eu pensei nisso. Eu falei, olha, eu acho que não é vantagem casar. Eu acho que não compensa casar. Por quê? Porque eu também tinha muitos amigos casados. Eu sempre fui jovem e tive muitos amigos mais velhos. E eu lembro de ver meus amigos mais velhos não falarem bem de casamento, via o casamento dos meus pais, e no âmbito geral não era uma questão de vamos dizer assim, de valores, não. Era de calcular e falar, eu acho que não é interessante casar. Aí eu pensei na minha cabeça, eu vou encontrar uma pessoa, vou juntar com ela e vamos viver junto até dar certo. Acabou. Se um dia não der mais certo, cada um segue seu rumo e acabou. Aí eu pensava nisso, para que eu vou casar? Porque eu já vi que casar não dá certo.
eu vou juntar com alguém, enquanto der certo, a gente tá junto. Quando não der mais, a gente separa. Que É muito mais prático. Que é bem a cabeça, né, gente, de hoje, de muita gente ainda, né? Essa Eu pensava muito assim. É a forma racional aí do pessoal pensar, né? Avaliar isso aí. Bom, é assim que você enxergava, então, seu futuro. Estudar também, eu lembro... Estudar, não. Quando a gente... Aí, nisso, eu parei de estudar para me cuidar do bar. Interessante. Eu parei quando eu comecei a fazer... Quando eu montei meu bar, eu comecei a trabalhar e cansei de estudar e parei de estudar. Porque eu falei, eu vou ganhar dinheiro com esse aqui. Quando a gente começou a namorar, o Leandro não tinha terminado o segundo grau. Que eu parei com 16 anos, quando eu abri meu bar para trabalhar. Parei no primeiro ano, na época, chamava primeiro ano científico, e não voltei mais. Olha, eu fui visionária. Eu já fazia faculdade e não. E eu lembro que eu perguntava a ele, porque, olha só, gente, porque a gente vai entrar nesse ponto, ele já era convertido, né? E eu lembro que eu perguntei, você pensa em fazer que tipo de faculdade? Ele, eu não penso em fazer uma faculdade ainda. Eu penso em fazer um curso técnico, um curso profissionalizante. Aí eu lembro que eu fiquei com isso assim, como não? É engraçado, deixa eu te falar uma coisa, mas eu lembro um negócio engraçado, que tem um episódio aí, todo mundo conhece, aquele Todo Mundo Odeia o Chris. Mas é engraçado que eu tinha na minha cabeça uma mentalidade meio dos juros. Minha cabeça era uma cabeça responsável e eu tinha que pagar a conta. Então, por isso que eu não ficava projetando muitas coisas. Não, eu vou pagar as contas. Uma cultura de sobrevivência. E sobreviver, isso. Eu tenho que sobreviver e eu tenho que me virar. Então, se eu quero alguma coisa, eu vou me virar. E eu me virava e resolvia, né? Sempre assim. Então, eu lembro uma vez que eu fiz, na época era cartão de crediário, né? Então, eram uns recursos que a gente tinha para conquistar as coisas. Aí eu lembro que eu fiz cartão de C&A, eu lembro que eu fiz cartão de Carita, eu lembro que eu fiz cartão nesses lugares. Então, a minha cultura, eu e muitos amigos que eu tinha, era do se vira. Né? Igual até te falei daquela época que assim, eu não tinha uma coisa, mas para mim conquistar, o que eu posso fazer? Eu vou trocar. Então eu fazia muita troca, eu fazia muito se vira. E dava meu jeito. Então minha cabeça era meio dos juros. Pagar conta, sobreviver, de certa forma, manter a família e pronto. Então por isso que eu não projetava muito as coisas lá na frente. E sempre pensando. Eu sempre avaliava muito a vida e o mundo ao meu redor. Foi até numa dessas que eu tive uma crise de pensar assim, eu acho que se eu não viver, num sentido, eu não pensei nem a palavra suicídio, né? Porque isso é uma palavra muito forte. Eu acho que é até melhor. Porque teve uma época assim que a vida estava muito pesada, muito difícil de viver. Tá vendo? Olha só, né? Olha como exemplo, é alguém que já pensou, inclusive, assim, né? Tá insuportável viver, né? Eu acho que viver tá muito difícil. Era uma coisa que passava meio na minha cabeça, assim, né? Viver está difícil. Tá difícil viver. Pois é. Bom, e aí, assim, a grande mudança da sua vida, onde realmente começou essa virada, foi a conversão ou não? Me explica. Não, a conversão foi tudo, né? Porque eu era uma pessoa muito determinada, eu era uma pessoa de muito superação, de muito se vira, mas eu era um carro desgovernado. Era um carro desgovernado. Então eu tinha muito ímpeto, eu tinha muita força, eu tinha muita decisão, mas eu não tinha direção nenhuma. Então o máximo que eu tinha direção era escape. Então, vício, né? Eu bebi muito. Um desses escapes foi o alcoolismo, né, que eu bebia muito e bebia intensamente. Então, até para beber, por exemplo, eu era forte. Então, eu era muito forte para beber, então eu gastava muito com bebida. Mas gastava muito mesmo, para ficar... Então, até isso. Quando eu cheguei na igreja, uma das primeiras coisas que eu descobri, através de um discipulado individual, né, através de inúmeros eventos que a gente ia na igreja, congresso, eu descobri um pouco, e nisso, esse foi um divisor de águas, que eu descobri uma coisa. A minha força precisa de direção. Aí eu comecei a aplicar essa direção em Jesus. Então eu era intenso com Jesus. Orar, jejuar, ler Bíblia, ler muito livro,
né? Eu participava de tudo na igreja porque eu descobri que eu precisava canalizar essa minha força para a igreja. Porque eu percebi uma coisa, eu tenho força, mas a minha força não tem direção. Foi quando eu encontrei a igreja e através da igreja, através de discipulado, através de célula, eu descobri isso. Minha força precisa de direção. E aí a igreja foi assim, um divisor de águas. Né? Aquela rotina da igreja, discipulado, equipe. Eu tinha uns irmãos de discipulado fantástico, mas fantástico mesmo. Uma galera assim que era meio irmão. Então todo mundo queria que todo mundo crescesse no ministério. Todo mundo se dedicava a ajudar o outro a romper na Bíblia, no livro. Então a gente era de emprestar o livro um para o outro. Né? Acho que o Vlad está aí, ele lembra. Então um lia um livro, emprestava para o outro. CD, reunião. Né? Eu tive o privilégio de fazer parte, talvez, de uma das melhores discipulados do Bispo Daniel. Né? Que era uma equipe assim, muito, muito forte. Né? O pessoal tinha... A gente fazia até competição de Bíblia. Agora, o interessante, assim, que eu percebo desse grupo é que, assim, tinha prazer nisso, sabe? Exatamente. Então, assim, quando estava reunido, falava sobre isso, mas falava assim, das não coisas era de Deus, pesado, era edificação, era ministério. O encontrar um prazer. O Bispo Daniel, o Vladimir tá aí, ele sabe, era o paizão. Então, o Bispo Daniel corrigia a gente igual filho, o Bispo Daniel fazia uns desafios pesados, o Bispo Daniel levava todo mundo para o monte, entendeu? O Bispo Daniel fazia umas vigílias, né? Então, assim, a igreja me modelou, né? A rotina da igreja me modelou e muito bem. Tá. Eu quero entrar num ponto também, assim, antes, para a gente não deixar de passar duas questões, né? Seriam as duas últimas questões, mas que eu quero ouvir bem ele. A primeira, Leandro, que eu queria ouvir, assim, ó, depois da conversão, eu acho importante entender que, assim, uma pessoa que veio de uma história como essa, ele converte, todos nós temos uma mudança gigantesca, mas eu vejo que muito cristão, ainda assim, ele vai ter que fazer escolhas e vai ter que se submeter a uma nova aprendizagem, né, Carol? Falando assim, tem que ter humildade para se submeter a novos conceitos, novos valores, e isso não é fácil. Muitos cristãos, eles não dão conta de tudo isso. E esse ponto eu queria que vocês falassem um pouquinho. O que foi para você, por exemplo, desafio? Quais foram as escolhas depois de convertido? Eu escolhi Jesus, ok, foi uma bênção, virou sua vida, mudou a direção. Mas ainda para você conseguir ir além, quais foram as grandes escolhas que você teve que fazer? Quais foram as grandes aprendizagens que você teve que submeter? Olha, a primeira coisa que eu descobri, teve duas coisas que eu descobri que fez toda a diferença. Engraçado que hoje eu falei disso no culto. A primeira delas, eu descobri uma coisa. Eu olhei para o Bispo Daniel uma vez e falei, esse cara tem o que eu quero. Né? Ele tem uma vida com Deus, então eu vou confiar nele. Eu lembro dessa experiência minha interna, intrínseca. Eu vou confiar nessa pessoa. Eu lembro do Bispo Erasmo, toda a pregação dele, ele tinha umas frases de efeito que ecoava muito dentro de mim. Então, eu lembro do Bispo Erasmo falando, se você quiser ser um grande homem, você precisa buscar a Deus, você precisa ler a Bíblia e você precisa ter comunhão com Deus. E o que eu fiz? Eu seguia isso. Então, eu lembro, eu confiei no Bispo Daniel, eu me apliquei muito forte em discipulado, né? Tudo que ele falava, para mim, era lei. Eu lembro disso. Que ele era eu lembro do Bispo Daniel olhar no meu olho e falar assim, você é muito cabeçudo. É verdade. Você é muito cabeçudo. Você fala, você está falando e eu nem estou te perguntando. Aí ele falava, você tem que falar a hora que eu te perguntar. Aí eu botei aqui na cabeça, eu tenho que falar a hora que o Bispo Daniel perguntar. Se o Bispo Daniel não perguntar, eu não vou falar. Aí eu parava, eu não vou falar. Aí o Bispo Daniel começou a falar comigo, eu vou te dar uns livros para você ler. Livros sobre família, livros sobre finanças e livros sobre liderança. Aí eu comecei a ler. Só que eu comecei a ler uns livros que ele me dava e eu apaixonei com o livro. Então eu comecei a ler um monte de livro de tudo. Eu lia só livros sobre família, liderança
e presença de Deus. Família, liderança, presença de Deus. Família, liderança, presença de Deus. Aí eu lembro de ler alguns livros, né? 3 temas que ele aprendeu novo. Olha Eu aí. lembro de ler um livro que era do Silmar Coelho, A Família Perfeita, A Família Perfeita é Imperfeita. Aí eu lembro que esse livro do Silmar Coelho despertou uma coisa em mim. Eu posso, com todas as imperfeições que eu tenho, eu posso ter uma família. Aí eu quis ter uma família. Começou a entrar eu aí. Eu lembro de um livro que chamava Caçadores de Deus. O cara que escreveu o livro, o cara era um maluco. Ele falava, Deus está em todos os lugares. Você tem que buscar Deus. Então eu orava em línguas no metrô, eu lia livro no metrô, eu buscava Deus no metrô, eu adorava ir para o monte sozinho. Eu gostava de ir no monte sozinho. Ou eu gostava de ir no discipulado do monte, que o bispo Daniel fazia uns discipulados no monte, ou eu gostava de ir para o monte sozinho. Então eu fazia uns jejum. Estava com uma bibliona desse tamanho. Uma bibliona era desse tão tamanho. magrelo que Uma a Bíblia mochila, devia ser mais pesada uma que mochila, magricelo, cabelão desse tamanho. Só tinha a cabeça E que era de tão magro. muito jejum, mas eu fazia muito jejum. Eu lembro, Oh, aleluia. quem pirava com meus jejum era minha mãe. Porque eu lembro da minha mãe chegar e falar assim, ó, eu chegar para minha mãe e falar, mãe, essa semana, de segunda a sexta, essa semana eu só vou beber água. Aí minha mãe queria morrer. Filho, Minha mãe queria morrer. Ela vai morrer. Essa igreja, vai, Deus não quer isso. Tem algum outro que volta lá? Nós temos poucos minutos. Então era isso. Então, Só basicamente, essas 3 coisas, né? O discipulado, as palavras do Bispo Erasmo e o Bispo Daniel ia me dando direções. Eu tive muitas boas descobertas em livros. Seguir a risca, né? Não, isso mesmo, seguir a risca. Mas com o Bispo Daniel era assim, ou você obedece ou você está fora. Não tinha nem pensamento de estar fora, né? Porque era tão bom que a gente só queria obedecer. Entendi. Então, assim, a gente só queria obedecer. Então, o Bispo Daniel, eu digo sempre assim, do caso dele, e o Bispo Ricardo, porque eles foram os que tiraram mais carrapatos de mim. Né? Então, eu lembro assim, do Bispo Daniel me corrigir, eu tinha mania de cuspir. Então, eu lembro do Bispo Daniel falar comigo assim, ó, você tem que saber a hora de cuspir. Aí eu aprendi até isso, porque eu tinha mania até de cuspir. Aí, ó, gente, olha o segredo, viu? Né? Então, o Bispo Daniel, ele moldava a gente muito. O pastor Ricardo, na época, o pastor Ricardo, hoje o Bispo Ricardo, era o Bispo Daniel arrancando os carrapatos e o Bispo Ricardo forjando a gente. No início do nosso relacionamento mesmo, começava a ter problemas, né, divergências, valores diferentes, eu só contava para eles. Eles iam lá e... Leandro, e ó... E eu lembro de um discipulado, que a gente teve, gente, a gente era noivo, com o Bispo Daniel e a Bispa Daniela. Aí a Fabiana sempre foi chorona. Mentira. E aí ela começou a chorar. Ela começou a chorar e eu descobri uma coisa. Ela chora e aí o Bispo Daniel me descascou e falou, você continua cabeçudo, você continua cabeçudo e tal. E aí a Bispa Daniela, mas com muito amor, a Bispa Daniela só falou, olha, Leandro, você não pode falar assim com a família. Viu? Né? Aí aquele dia também eu saí, mas aquele dia eu saí bem Ele assim. saía bravo comigo, por que você fez isso? Eu lembro que... Não, eu comecei a brigar com ela na frente dos dois. Aí, normal. Aí, normal, meu irmão, o Bispo Daniel desceu a lenha e a Bispa Daniela falou assim, olha, querido, você é muito amado, mas você não pode falar assim com a família. Viu? Enfim, bom, gente, está fechando aqui, então eu já vou passar pedindo ele para a gente, assim, para deixar uma mensagem, né, para todo mundo que tem essa história, né, que pensa assim, gente, mesmo depois de convertido, ainda sente dificuldade de mudança, né, de falar assim, será que eu posso viver tudo que Deus tem para mim mesmo? Então, assim, Leandro, qual seria o segredo, a mensagem que você deixaria para essas pessoas que querem escrever uma nova história? Olha, eu tive algumas descobertas na minha vida, igual eu falei, eu pensava muito, fez toda a diferença. Então, eu tinha uma vida que, para mim, era uma vida muito boa. Mas chegou uma época da minha vida que a vida ficou dolorosa. E através de Jesus eu descobri uma coisa. A vida tem que ser melhor. A vida tem que ser melhor. Eu descobri isso com Jesus. A vida tem que ser melhor. E eu descobri com Jesus que a vida pode ser melhor. Aí, como eu falei, eu não tinha direção. Eu não tinha direção. Então eu pensava assim, como que essa vida vai ser melhor? Aí eu atribuo muito a Sara Nossa Terra, que foi um divisor de águas para mim,
Porque na Sara Nossa Terra, e eu falo isso assim com muito orgulho, com muita gratidão, com muita alegria, eu comecei a receber essa direção de como fazer para esta vida ser melhor. No meio dessa descoberta, eu tive um insight, que aí eu falo que é o despertamento do meu chamado, que eu falei, eu não só quero que a minha vida seja melhor, como eu quero ajudar outras pessoas a terem uma vida melhor. Aí começou essa convicção, esse desejo, eu quero ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. Aí eu lembro na minha primeira celebração de ver o Bispo Rodovalho e pirar, né? Falar assim, eu amo esse cara, eu amo, até hoje eu falo, eu amo o Bispo Rodovalho, assim, de paixão. Por quê? Porque o Bispo Rodovalho, eu pensei, esse cara é inteligente e eu gosto disso. E através da Sara Nossa Terra, eu tive uma revelação assim, comum, mas interessante. Tem muitas pessoas aqui que chegaram em lugares aonde eu quero chegar. Aí eu colei nessas pessoas. Então eu vi o Bispo Daniel, eu falava, eu quero ter um casamento igual ao dele. Eu vi o Bispo Erasmo, eu falava, eu quero ter uma família igual a dele. Né? Eu vi o Bispo Rodovalho, eu falava assim, eu quero que Deus use a minha vida do jeito que ele quiser, igual ele usou a vida do Bispo Rodovalho. Eu não falo nem em termos de grandeza, porque eu lembro do Bispo Rodovalho falando, Deus, a minha vida está nas tuas mãos. E eu falei, é isso que eu vou fazer. Eu vou falar para Deus que a minha vida está nas mãos dele. Então, o que eu vejo as pessoas precisam entender, elas precisam de boas referências, que eu acho que é o que as pessoas não têm nem dentro de casa. Então, quando você encontrar uma boa referência, cola nela. Cola nela. Eu encontrei boas referências e colei nele. Eu colei no Bispo Daniel, eu colei no Bispo Erasmo em termos assim de pregação, até hoje. Eu colei no Bispo Rodovalho, então eu leio e lia tudo sobre o Bispo Rodovalho, que ele escrevia, que ele falava, e eu descobri isso. Né? Pessoas que chegaram aonde eu quero chegar, elas podem me ensinar. E é o que a Sara Nossa Terra fez comigo. E que eu sou grato até hoje. Né? Eu tenho família, eu tenho uma igreja que eles me confiaram. Eu sou apaixonado. Uma coisa que marcou muito a minha vida foi ser pai. Né? Eu gostei muito de ser pai. Né? Eu amo ser pai. E assim, hoje eu tenho uma história, eu estou escrevendo, né? Eu estou escrevendo uma história que hoje eu tenho clareza, assim, daquilo que eu pensei lá atrás, né? Aquelas pessoas podem me levar para um lugar que elas sabem como chegar lá. E eu estou chegando aos poucos, né? Que maravilha, né, gente? É isso aí. É nóis. Olha, ele, viu, gente? É isso tudo, é muito mais. Eu tenho muito orgulho de você, viu, meu bem? Muito orgulho dele. Gucci, Gucci. O que me chamou a atenção dele naquela época foi exatamente isso, essa força dele, essa convicção dele, que eu sabia que ia levar ele longe, eu ia estar do lado dele também. E ajudando ele. Bem, vai cair ali. Então, gente, obrigada. Meu bem, beijão. Parabéns. Você é um vencedor. Amém. Vai longe, muito longe. Obrigado, viu? pessoal, pelo prestígio aí, viu? Deus abençoe todos vocês, Carol, Vlad, amigões aí, ó, de coração, e toda a igreja que prestigiou aí essas ovelhas queridas. Obrigado por vocês confiarem em mim. Workshop de casais da manhã com pastores convidados. Cássio e André. Segunda-feira tem um live com as mulheres. Espero vocês, hein? É nóis. Beijão. Tamo junto. Bye, bye.